O presidente do Senado vai hoje ao Supremo Tribunal Federal. O assunto é a suspensão do piso salarial de enfermagem. Comissão Especial do Senado debate processo histórico da independência do Brasil em seminário no Rio de Janeiro. E Parlamento Latino-Americano se reúne em João Pessoa com representantes de 23 países. Bom dia, hoje é terça-feira, 6 de setembro e o Senado Notícias está no ar. Está marcada para daqui a pouco, às 9h45, reunião da Comissão de Juristas que ajuda o Senado na reforma dos processos administrativo e tributário. Eles vão votar o texto final das propostas e concluir os trabalhos. E às 15h, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve ir ao Supremo Tribunal Federal conversar com o ministro Luiz Roberto Barroso sobre a suspensão do piso salarial de enfermagem. Aprovado pelo Senado por unanimidade em junho e depois confirmado pela Câmara dos Deputados, o piso foi suspenso no último domingo por decisão liminar do ministro Barroso. O caso deve começar a ser julgado pelo plenário virtual da Suprema Corte na sexta-feira da semana que vem, dia 16. E para quinta-feira está marcada às 10h da manhã uma sessão solene do Congresso em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. O evento vai ter a presença de chefes de Estado, inclusive o presidente de Portugal. Servidores do Senado e da Câmara trabalharam até os últimos momentos para deixar tudo pronto. Além dos parlamentares, foram convidados para a comemoração do bicentenário da independência do Brasil, o corpo diplomático, autoridades brasileiras como o presidente do Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República, o presidente da República, além de chefes de Estado. Estarão conosco o presidente de Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, além do presidente da Assembleia da República de Portugal, que é o equivalente ao nosso Congresso Nacional. E também vamos contar com a presença do representante do presidente de Moçambique. A Polícia do Senado está planejando a segurança deste evento há 6 meses e terá o apoio da Polícia da Câmara dos Deputados, das Polícias Militar e Civil do Distrito Federal, além do DR. Todos os convidados, exceto os chefes de estados e comitivas, passaram por pórticos e detectores de metais, além de uma varredura minuciosa de cães, contra explosivos, armas, e também uma vigilância do nosso circuito de câmaras. As comemorações começam com a abertura da exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento, que vai mostrar esses 200 anos de história pela ótica do Congresso Nacional, enfatizando as conquistas sociais. Senado Federal e Câmara dos Deputados estão montando uma exposição para comemorar o bicentenário da independência. Ao longo desses 200 anos de independência do Brasil e de Portugal, o que aconteceu no Congresso Nacional? O que aconteceu na Câmara, o que aconteceu no Senado, quais foram as conquistas sociais, que direitos a sociedade conquistou se manifestando para que os deputados se pronunciassem, para que os senadores se pronunciassem. Essa exposição fica aberta no Salão Negro do Palácio do Congresso Nacional até o dia 1º de dezembro. Após a abertura da exposição, haverá a sessão solene. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, fará um pronunciamento e também estão previstos discursos do presidente da Câmara, Arthur Lira, do presidente da República, Jair Bolsonaro, do presidente do STF, ministro Luiz Fux, e do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Em 2019, o Senado criou uma comissão especial curadora sobre o bicentenário da independência, composta por senadores, servidores do Senado, jornalistas e historiadores. Essa comissão promoveu o lançamento do livro Vozes do Brasil, criou uma página no site do Senado e organizou a caravana de um caminhão-museu pelo país para contar a história dos 200 anos de independência. Não percam Vozes do Brasil, viu? Está disponível já na livraria do Senado, está disponível no site do Senado, inclusive no portal 200 anos, para ser baixado em download, né? É uma obra apaixonante e faz a gente viajar e encontrar com esse Brasil de 200 anos atrás. E nesses 200 anos de história foi essencial o papel do Legislativo na manutenção da integridade territorial do Brasil. É o que diz o professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ivo Kozer. A primeira metade do século XIX foi marcada pelos conflitos acerca do Pacto Federativo.
como unir as antigas partes do Império Português que possuíam interesses tão diversos. Sem o Senado e a Câmara, essa árdua tarefa não poderia ter sido feita. Também na contemporaneidade, o Senado e a Câmara são os fiadores da unidade nacional entre os Estados e, consequentemente, um dos grandes fiadores da integridade territorial. Sem o Legislativo, a voz dessa sociedade diversa não seria ouvida, permanecendo calada e oprimida pela imposição. Mesmo nos momentos mais duros do regime autoritário, o Congresso ergueu sua voz em favor das liberdades civis e políticas. Os 200 anos de independência também estão sendo marcados por discussões sobre esse momento histórico. Nesta segunda-feira, a comissão curadora do Senado sobre o tema apresentou em um seminário no Rio de Janeiro a importância de refletir sobre o processo que levou à independência. O Seminário Bicentenário da Independência, Legado e Desafios discutiu as diferenças regionais, as diversidades e os conflitos que marcaram esse momento histórico. O evento foi uma parceria entre a Comissão Especial do Senado Federal sobre os 200 anos da independência do Brasil com o IBEP, Instituto Brasileiro de Estudos Políticos. A atividade de hoje, Dr. Francis, a atividade de hoje é uma das atividades, é um dos atos de um conjunto de eventos que nós inauguramos desde 2020, quando esta comissão curadora foi instituída. Os nossos desafios é pegar esse processo todo, onde a gente se juntou numa comissão curadora, não para cheirar mofo, nem olhar figuras antigas, nem só resgatar a história, que também é importante, mas para meio que servir como um ponto de alavanca para a gente vislumbrar semelhanças, e elas existem muitas, eu dei aqui exemplos claros de discussões que não saem da mesa, só mudam de personagem, mudam de tempo, mas não saem da mesa, para projetar esse futuro de Brasil. O debate também lembrou a importância do conhecimento e da discussão sobre a história do país, até para a construção da nação. A nação, qualquer comunidade, para o seu autorreconhecimento, necessita de mergulhos no passado. Necessita ter uma visão de onde veio. Comunidade qualquer pode se identificar sem essa pergunta básica. De onde vim? Como é que foi? E, sobretudo, qualquer comunidade não se identifica se não tem um destino comum. Começaram ontem, na Paraíba, as reuniões do Parlatino, o Parlamento Latino-Americano, para debates de temas relacionados à segurança, turismo e meio ambiente. Parlamentares nacionais de 23 países da América Latina se reuniram nesta segunda-feira no Centro de Convenções de João Pessoa, em reunião do Parlatino, o Parlamento Latino-Americano. Durante 2 dias, os participantes vão discutir segurança, turismo e meio ambiente. A senadora Daniela Ribeiro, que trouxe esse evento para o Brasil, é secretária de Relações Interinstitucionais do Parlatino e ressaltou a importância do apoio mútuo e da cooperação para produzir força e estabilidade. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, proibiu o porte de armas nas sessões eleitorais e em um perímetro de 100 metros dos locais de votação. A preocupação com o aumento da violência devido à polarização política que se instalou no país e o aumento do número de pessoas com porte de armas de fogo são fatores que motivaram a proibição das armas nas sessões eleitorais e até 100 metros dos locais de votação. A regra se aplica para o dia da eleição, assim como para as 48 horas antes e as 24 horas depois do pleito no primeiro e segundo turno, que serão realizados respectivamente dia 2 e 30 de outubro. O porte de armas só será permitido aos agentes de segurança em serviço e quando autorizados ou convocados pela autoridade eleitoral competente. Esta regulamentação visa a diminuição da violência que vem se concretizando com as constantes ameaças e incidentes envolvendo militantes políticos e apoiadores e até recentemente a morte de um militante político por um opositor. Essa decisão do TSE visa assegurar o voto
desse seu livre exercício, garantindo assim uma democracia efetiva. Durante sessão plenária que aprovou a medida por unanimidade, o relator da proposta, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que as eleições constituem o próprio berço da democracia e que é dever do TSE garantir que ocorram de forma tranquila e segura. A ideia subjacente à proibição da presença de pessoas armadas nos locais de votação é, por óbvio, proteger o exercício do sufrágio de qualquer ameaça, concreta ou potencial, independentemente de sua procedência. Nunca é demais lembrar, a propósito, que as eleições constituem, antes de mais nada, uma solenidade cívica, presidida por autoridades civis, em que o povo soberano é instado a manifestar de forma pacífica suas preferências políticas. Armas e votos, portanto, são elementos que não se misturam. Agora vamos falar sobre cultura. Peças de uma artista consagrada dão um destaque especial a gabinetes e às salas aqui do Senado Federal. Annabella gravuras de Annabella Geiger, uma artista visual de reconhecimento internacional, com exposições e peças em grandes museus do mundo. Annabella Geiger teve um papel de destaque entre os artistas brasileiros do século XX e continua atuante até hoje. Ela é pioneira na arte conceitual, conhecida pela experimentação e pelo questionamento sobre a identidade brasileira. Uma das introdutoras da videoarte no país, Geiger manteve constante a prática da gravura ao longo da carreira. 11 gravuras de autoria da artista integram o acervo do Museu do Senado e decoram gabinetes e salas da Casa Legislativa. Eu me sinto muito prestigiada em saber que tenho esse número de obras na coleção do museu, no Senado Federal, que é uma casa da democracia, que é a representante dos nossos estados. As obras de Anna Geiger foram adquiridas na época da transferência do Congresso Nacional do Rio de Janeiro para Brasília. São obras que eu verifiquei, elas perfazem o período abstrato, anos 60, obras da fase visceral, também anos 60, final dos anos 60, fases muito importantes realmente da minha trajetória. Sob a influência da nova figuração, nessa fase Geiger produziu imagens orgânicas, representando o corpo fragmentado. Aqui na presidência do Senado tem uma obra da Annabella Geiger chamada O Cérebro. Qual que é o significado, a importância dessa obra? Essa obra ela representa um momento específico da carreira da artista, em que ela começa a desenvolver uma linguagem própria e é denominada fase visceral da Annabella, né? Justamente por trazer questões sociopolíticas, ela traz um questionamento sobre o corpo, né? Então ela remete às vísceras. Nesse sentido, é uma fase marcante da artista, considerada por muitos críticos, e acaba sendo uma obra de destaque dentro da nossa coleção. Aqui na sala da Secretaria da Comissão de Serviços de Infraestrutura está a peça Dimensão de um Mito, que é também uma gravura. É uma obra dos anos 70, época em que a artista começa a propor outros questionamentos estéticos e simbólicos, brincando com o imaginário. Traz a questão da desconstrução do imaginário, né? Ou repensar esse imaginário, os mitos que compõem a nossa sociedade. Então esse quadro justamente vem trazer esse questionamento, né? Qual é a dimensão dos mitos, qual é o lugar que eles ocupam no nosso espaço. A obra de Geiger é marcada pela exploração de materiais e suportes em linguagens variadas, como fotografia, postais, impressos e xerox. As gravuras são compostas em chapas de metal recortadas. Vocês entendem que é uma coleção de gravuras. E quando eu digo que está em todas essas coleções e muitas outras, é porque são múltiplos. É a gravura, ela tem uma edição numerada. Vocês podem verificar isso na própria gravura, onde embaixo eu ponho o número, a minha assinatura, o ano
Com isso, eu estou autenticando cada múltiplo, cada gravura que foi impressa. Anabela Geiger realizou mostras individuais em diversos museus, nacionais e internacionais, entre eles o MoMA, em Nova York, onde expôs no ano passado. Possui peças em grandes coleções, como a do Centre Georges Pompidou, em Paris. Nove horas e 46 minutos em Brasília, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Em breve, começa a reunião da Comissão de Juristas, encarregada de propor sugestões de mudanças nos processos administrativo e tributário. A TV Senado vai transmitir ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.